Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Continuaremos nossa série de estudo sobre guerra espiritual, cura interior. Já estamos no nosso 16º estudo ou reflexão. Está dando um pouco de microfonia. Tenta abaixar um pouco, Samuel, por favor. 16º estudo. O material que nós estamos disponibilizando aos irmãos são as nossas gravações, reflexões essas de punho próprio. Semanalmente eu trago aos irmãos uma reflexão sobre esse tema. E na página de nossa igreja, no YouTube, Igreja Batista Central de Taubaté, você encontra esses estudos completos para que os irmãos revejam, leiam, ou melhor, escrevam com mais calma aos que anotam, e assim possa usufruir melhor daquilo que o Senhor tem nos falado. Queridos, tivemos, não essa semana, mas a semana passada, um evento que chocou o mundo, principalmente o mundo cristão. Comentei isso na semana passada, que foi aquilo que aconteceu na cerimônia de abertura das Olimpíadas, aquela cena, aquela paródia satanista atacando claramente a fé cristã, Cristo, aquele cenário de horror, em um contexto de Olimpíadas, de esporte, de união dos povos. Aquilo não aconteceu de maneira vã, foi de maneira intencional. E não só aquilo, há vários símbolos, e eu creio que os irmãos talvez acessaram essas informações, símbolos ocultistas, satanistas, que fizeram parte daquela cerimônia, né? Enfim, às vezes os nossos olhos acabam ficando fixos nessas coisas e ficamos muito angustiados, por mais indignação que isso possa causar, e causa sim. Mas entenda que às vezes esse é o foco de Satanás. Causar em nós distração, dar mais atenção àquilo que não é essencial, por mais que gere escândalo contra Deus e contra a igreja. O nosso olhar ainda não deve estar fixo naquilo que nos escandaliza, porque está cada vez mais explícito isso. Mas sim, para quem ainda não se despertou, o mundo jaz do maligno. Para quem ainda não se lembra da primeira aula que nós falamos sobre a soberba contra a humildade que combate a soberba, nós vivemos num mundo de apreciação do amor próprio, onde naquela mesa, que com certeza não é a mesa do Senhor, é a mesa da soberba, onde todo mundo busca os seus próprios prazeres e se entrega a eles. Eu citei uma frase de um satanista, Aleister Crowley, que chocou alguns irmãos, tamanha a influência desse pensamento, ou do pensamento desses satanistas e ocultistas, não só em relação à cultura, mas em relação à literatura, em relação às novelas, aos filmes. Todo tem um viés, fazendo com que a gente se volte cada vez mais a nós mesmos e ao amor próprio. E isso não deve espantar a gente, é só para alertar. De fato, o mundo é desse jeito. Mas a nossa atenção deve estar em coisas virtuosas. Lembra? Aquilo que você deve pensar. Pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que tem louvor, naquilo que tem virtude. Isso deve ocupar o seu pensamento e o seu coração. Porque em meio a esses ataques ridículos de Satanás contra a fé cristã e contra Cristo, porque é ridículo mesmo, ele não tem força contra o povo de Deus, contra servos humildes,
ele não consegue calar um povo que ora e ama o Senhor. Por quê? Porque é preciso ter um olhar de esperança em meio a tudo isso também. E eu vou citar apenas alguns atletas da seleção brasileira, como a Raíssa, skatista, que ganhou uma medalha de prata e, se eu não estiver enganado, outra de bronze, aonde diante do mundo inteiro, ela por uma linguagem de sinais diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aonde era proibido, não pode falar sobre Jesus. Não pode. O grande surfista, né, o Medina, Gabriel Medina, aonde depois de uma nota 99, a maior nota de todas as Olimpíadas no surf, ele faz uma pose, aquilo vira foto, né? Ele aponta o dedo para cima. E o que será aquilo? Na rede social dele ele publicou, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é para a glória de Deus. Aquelas judocas que depois trouxeram um testemunho fantástico em entrevistas, dizendo que eram irmãs de fé, uma ajudou a outra a dar glória a Deus, a conhecer o Senhor Jesus, e o mundo inteiro ouvindo, em meio à derrota, em meio ao choro, aquela atleta dizendo: dá glória a Deus, dá glória a Ele. Em meio àquele cenário satanista que a gente viu na abertura, pessoas ali dando glória a Deus. Onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? O inimigo não consegue calar. É ridículo aquela cena, ridículo. E pessoas estão sendo despertadas a isso. Pessoas ateias, pessoas de outras religiões estão sendo despertadas ao quão ridículo que fizeram contra o cristão de maneira gratuita, né? Quem está acompanhando aí a delegação de Fiji, das ilhas Fiji, um paizinho que são várias ilhas lá da Oceania, isolado, parece que eles foram nas Olimpíadas por um único motivo: para adorar e louvar o Senhor. Eles têm até o hino deles, oficial, é aqueles hinos que a gente acabou de cantar: olhando para Cristo, grande autor da salvação, né? Não é a mesma letra, mas é a mesma melodia. E o impacto que essa delegação está tendo nas Olimpíadas é gigantesco. Os testemunhos de pessoas de outros países ouvindo, essa delegação louvando e adorando a Deus, é absurdo. É absurdo. Tem até um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aos irmãos. Isso é no meio de um hotel. A delegação de Fiji louvando a Deus. Isso é só um trecho. E essa música é um convite para confiar somente em Jesus. Imagina o mundo inteiro ouvindo isso. Se lá no hotel você é um atleta, de repente você olha: que música é essa? Aí você vai lá ver, está um povo cantando, louvando a Deus, dizendo que só a salvação em Cristo Jesus. Onde estão os nossos olhos, irmãos? A gente está se impressionando com o quê? Com o poder da fé? Com o poder da oração? Que se aperfeiçoa em nossa fraqueza? Ou com os ataques satânicos? Por que eu estou dizendo isso? Dá para dizer muito mais, porque sim, estamos nos finais do tempo, e Deus não só através das Olimpíadas está levantando um povo a adorar Ele, e isso está sendo exposto ao mundo inteiro, mas em vários lugares. Porque sim, Satanás está armando o seu exército contra o Senhor e contra a igreja, mas Deus também, de forma humilde, armando guerreiros para batalhar a batalha do Senhor. E a batalha do Senhor a gente batalha como? Com adoração, dando glória a Deus, não murmurando. As armas da nossa luta é louvor e adoração, não são carnais, não são humanas, são espirituais e poderosas em Deus para destruir todo pensamento que se volta contra Cristo, todos os sofismas, para submeter as pessoas e convidá-las a confiar no Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o que estamos meditando. E isso está diante dos nossos olhos.
A questão é, estamos participando disso? Como estamos participando disso? O que chama a nossa atenção? É o escândalo ou a adoração? É a inspiração ou é a indignação? Onde estão os nossos olhos? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A gente viu, acabamos de ler esse texto do rei Josafá junto com o povo. Em meio a todos os inimigos, os olhos do povo e de Josafá não estavam nos inimigos, estavam em Deus. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. O que a gente vai fazer? A gente vai adorar e louvar o Senhor. Amém? Porque a peleja não é vossa, é do Senhor. Então a adoração a Deus é uma arma de guerra. Porque é Deus que vencerá as batalhas enquanto adoramos. É Deus que vai converter os corações. É Deus que vai destruir o império das trevas. É Deus que vai expor ao ridículo as armas que Satanás tem usado contra Deus e contra o seu povo. E a gente vai tentar nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, refletindo nesse jeito certo de lutar nessa guerra para que possamos vencer os nossos inimigos. Vamos meditar um pouco na vida de Elias, de maneira introdutória, capítulo 5 de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 17. Lembrando, irmãos, que o contexto aqui é algo que nós já meditamos, aonde Tiago está falando sobre o poder da oração, da fé, que é poderosa em Deus para perdoar pecados, aquele que confessa, para curar aquele que confessa o pecado uns aos outros. Nesse contexto, ele diz que muito pode a súplica do justo, mas ele fala nesse contexto de cura interior, de quem busca o Senhor e confessa o pecado em oração. Mas aí ele vai falar de Elias para ilustrar essa verdade, de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele fala no capítulo 5, verso 17, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, orou com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. O céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Primeira coisa, Elias era um homem semelhante a nós. Às vezes pensamos que os profetas eram heróis ou super-homens. Não, tinham as mesmas limitações. Tão necessitado quanto nós somos da graça de Deus e do poder de Deus, eles também eram. A mesma fragilidade, mesma vulnerabilidade. Mas o que ele fez para se tornar esse homem de fé, usado por Deus de maneira notável? Ele orou com insistência. Grande arma contra os nossos inimigos, já estamos meditando nisso há um bom tempo. A oração da fé. A oração com persistência, com insistência. E nós iremos meditar um pouquinho só sobre a história de Elias, porque não há tempo para falarmos tudo sobre ele, mas ele é chamado por Deus no momento crucial da história do povo de Deus. Na sua época, o rei Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel. O nome Jezabel significa que Baal é grande. E Baal era um deus da fertilidade, da fecundidade. Israel, naquele contexto, era um território árido, seco. E a aridez daquele território tornava o culto a Baal muito atrativo, muito sedutor. E o que Jezabel fez? Ela introduz um culto idólatra a Baal.
principalmente através dos seus 450 falsos profetas, feiticeiros, que introduziram em Israel uma falsa adoração, pervertendo o coração do povo. Nesse contexto, Deus levanta Elias. O significado do nome de Elias carrega o nome de Deus. El vem de Elohim, é a forma como que o reino do norte se voltava a Deus. Elias, El. Iá vem de Iavé, Iová. É a forma como Deus se revelou como eu sou, o Senhor, o soberano. Era a forma mais comum que o reino do sul usava para se dirigir a Deus. Então esse homem carrega o nome de Deus. Sobretudo, o nome carrega uma obra. Na Bíblia é assim. E a obra, o brado, a missão de Elias é dizer que só o Senhor é Deus. E essa passagem ela é muito famosa, porque ele declara isso contra os falsos profetas de Baal. Só o Senhor é Deus, só Ele é verdadeiro. Ele é soberano sobre Israel e sobre o povo. E por isso, com o coração inconformado, ele levanta as mãos para o alto, com insistente oração, ele tranca os céus de Israel e não chove durante 3 anos e meio. E finalmente só volta a chover quando ele ora novamente, destravando através da sua oração, claro, pelo poder de Deus, os céus, e depois chove novamente. Mas isso não aconteceu de maneira automática. Não. Nesses 3 anos e meio, primeiramente ele vai para a torrente de Querite. Eu quero que você acompanhe de maneira panorâmica o que eu vou comentar de Elias, lá em 1 Reis. E depois nós iremos meditar um pouquinho em alguns versículos em 1 Reis. 1 Reis, a partir do capítulo 17. Para que você olhe e acompanhe de maneira panorâmica o que eu estou resumindo. Como eu disse, não aconteceu de maneira automática esse milagre. 3 anos e meio antecederam esse evento. E primeiro ele vai para a torrente do Querite. Aparece aí no capítulo 17, versículo 3. Ali, de maneira milagrosa, em oração, ele é alimentado por corvos que sustentam ele. Aparece aí no verso 4. Depois ele vai para Serepta, e ali milagrosamente ele é alimentado na casa da viúva por um milagre da multiplicação do óleo e da farinha do pão. Essa história está a partir do verso 8 até o verso 16, ou avança até o verso 24, né? No verso 17 ao 24 do capítulo 17 de 1 Reis, acontece a história da ressurreição do filho dessa mulher que estava adoecida e morreu. E Elias clama a Deus pela vida do menino. Elias era um homem de oração e ele ora. Olha o que diz o verso 21. A parte B do verso 21 do capítulo 17. Ele ora: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Ele leva o menino à mãe dele, e ela diz no verso 24: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A virtude, a poder, você faz bem a nós, na sua palavra a poder, você é um homem de oração, Deus te ouve. Deus concedeu misericórdia e graça ao meu filho. Reconheço que és homem de Deus, na sua boca a verdade. Elias é um homem de oração, como diz Tiago. Então aqui nós temos algumas imagens nesse capítulo 17, de maneira panorâmica. A primeira
Ele está na torrente de Querite, a torrente flui. Ele bebe daquela torrente e os corvos trazem para ele sustento. Isso representa uma fase de nossa vida espiritual em que muitas consolações sensíveis chegam a nós. Muitas convicções, certeza de provisão chegam a nós. É como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Primeira coisa que o salmista experimenta: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em cima da comida. Ele me guia por águas tranquilas, por amor do seu nome, né? Primeira coisa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza de provisão. Eu descanso. Eu descanso. Mas depois, ali a partir do verso 8, a torrente seca. O verso 7 diz que essa torrente se seca porque não chove mais sobre a terra, e ele vai para Serepta, e ali já não tem mais carne, ali é farinha com azeite, porque a unção de Deus o alimenta de maneira espiritual. E essa unção se manifesta através desse ato que a gente acabou de ver, milagroso, esse ato de ressurreição, de alguém reconhecer ele como homem de Deus, como homem de oração. A unção de Deus o alimenta de um modo espiritual. E vida espiritual não é vida voltada a si mesmo, mas é vida em favor do outro. Isso se manifesta na vida de Elias. E ele volta para Israel, e Acabe e Jezabel não podem suportar a presença de Elias, justamente porque ele era um profeta de Deus. Mas Elias diz para Acabe, isso está no versículo mais à frente, do capítulo 18, a partir do versículo 41, ele diz para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído da abundante chuva. Sobe, porque a chuva vai vir. Acabe não quer que chova. Por quê? Não é porque não precisava de chuva, mas porque não suportava Elias. Nosso Senhor disse algumas vezes aos discípulos que as pessoas iriam odiá-los, persegui-los, sem motivo algum, mas porque nós representamos aquele do qual eles estão se rebelando. Então nossa presença se torna insuportável, nossa fidelidade a Deus se torna insuportável. Isso é normal. Jesus disse que iria acontecer isso. Acontece com todos os santos e santas que se consagram a Deus. Todo discípulo terá que enfrentar isso. Lembra de Estevão? Foi a mensagem do último domingo à noite. Mesmo os opositores a Estevão, reconhecendo que ele tinha cara de anjo, não suportavam Estevão, por aquilo que Estevão representava, da verdade de Deus, da palavra de Deus, de Cristo. Não suportavam. Mas ele disse a Acabe: sobe, come e bebe. Já se ouve ruído de abundante chuva. Profundo isso. Aqui ele não está ouvindo esse ruído de maneira natural. Nós vamos ver mais à frente que nem nuvem havia ainda no céu. Ele estava ouvindo um ruído no espírito. Essa era a posição de Elias. Ele estava aqui, com certeza, ouvindo a palavra do Espírito, antes de ver a manifestação concreta dessa palavra. E ele anuncia para Acabe: vai chover. Antes mesmo da chuva chegar, antes mesmo de aparecer qualquer nuvem no céu, ele diz: vai chover. A gente precisa aprender isso, porque isso é fé. Você ainda não vê o cumprimento da palavra diante da realidade. Mas você precisa anunciar a chegada da palavra, daquilo que Deus disse a nosso respeito, a respeito do seu povo, a respeito dessa nossa vida em Cristo, a respeito da vida no Espírito,
a respeito de suas promessas em nossas vidas, dizer em alto e bom som aquilo que Deus te revelou pelo Espírito. Você precisa dizer isso. É essa esperança que vai mover o seu coração a crer, mesmo sem ver, a se animar, mesmo em um contexto que não nos anima, mesmo sem os outros verem. Porque bem-aventurados aqueles que creram, mesmo sem ver. Foi o que Jesus falou para Tomé. Assim é a vida na fé, assim é a vida de oração. A gente ora para que a gente primeiro possa ver a palavra, ouvir a palavra, e ora para que essa palavra se cumpra em nós, de maneira concreta, visível e reveladora. É abrir a boca e declarar aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Ele está realizando. Talvez não esteja realizando nas circunstâncias, mas com certeza está realizando em nós, trazendo convicção e certeza das coisas que não se vê. É o que Hebreus vai chamar ou definir de fé. Isso é muito importante. Onde estão os nossos olhos? Quando os nossos pensamentos ficam sequestrados por preocupações, ansiedades, medos, nós tendemos sempre a dizer aquilo que nos preocupa, seja com Deus ou com os outros. O tempo todo estamos dizendo isso e nos alimentando dessas preocupações e medos sem perceber. Isso não é a oração da fé. A oração da fé não é a oração de quem murmura os problemas. A oração da fé não é movida pelo que se vê e ouve da circunstância, mas pelo que crê, pelo que se vê e ouve do Espírito e da palavra, pelo que conhece e experimenta daquilo que Deus falou, disse, está realizando, primeiro aqui. Mas precisa declarar, porque é por meio da palavra que as coisas acontecem. Ele disse, vai, já se ouve o ruído. Embora Acabe, eu acho que não entendeu nada disso, eu não estou ouvindo nada. O céu está azulzinho. E Acabe subiu, verso 42, a comer e a beber. Todos comigo? Elias, porém, subiu, esse porém, revela ao contrário. Falamos bastante sobre isso, esse comer e beber e se divertir. Acabe subiu para comer e beber. Elias, porém, ao contrário, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Acabe para comer e beber e se divertir, talvez, ou sair sem entender muito o que aconteceu. Elias, porém, foi para o alto do Carmelo para adorar ao Senhor, ouvir o Senhor, para se aprofundar em oração, em uma adoração radicalmente humilde, porque diz o texto que ele se rende, ele enterra a cabeça entre os joelhos e se prostra. Atitude concreta de adoração, de fé. O corpo precisa adorar ao Senhor, e o corpo, quando adora ao Senhor com atitude concreta de prostração, ensina a alma, educa a alma o que é de fato a adoração, é se render ao Senhor. Elias foca naquilo que é prioridade. Prioridade é a adoração. Meu foco está em Deus, como vimos na semana passada, através da vida do rei Josafá. Minha cabeça está entre meus joelhos, minha mente está focada em adoração, em submissão a Deus. Eu aprendo isso com esse ato. E nós devemos aprender isso. Colocar o rosto, a cabeça entre os joelhos. Colocar os pensamentos em adoração. Paulo diz, um texto que nós já meditamos, não precisa abrir, mas é lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 15, ou anterior ao 15, acho que é o versículo 5, desculpa, onde ele diz que ele reduz todo o pensamento
submisso ao pensamento de Cristo ou à obediência de Cristo. Usando a linguagem que ele usa leva o cativo, né? Todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que está acontecendo. Colocar a cabeça entre os joelhos. É um ato visível, pedagógico de adoração, que educa a nossa alma, que testemunha de maneira visível, clara e até óbvia, porque esse ato é o mais fácil. Difícil mesmo é o pensamento mudar. Difícil mesmo é equilibrar a emoção. Isso é difícil. Mas o ato físico ainda é o mais fácil. Mas tem esse significado profundo. Levar o pensamento, a mente, ao Senhor. É um ato de fé. No capítulo 4 de Romanos, não preciso abrir, mas eu vou citar. Quem quiser, pode acompanhar. Paulo está falando ali de fé, ou esperança. Ele diz que Abraão não tinha nenhum motivo humano para ter esperança. Nenhum motivo aparente, óbvio para ter esperança. Mas ele esperou em Deus contra toda humana esperança. E depois ele diz no capítulo 4, verso 20, apesar da limitação de idade, apesar da limitação da sua esposa, ele não foi incrédulo diante da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu na promessa, dando glória a Deus. Foi assim que ele esperou na promessa, glorificando a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. E diz o texto, no verso 22, no capítulo 4 de Romanos, que isso foi-lhe imputado por justiça. Essa fé que se manifesta em atitudes concretas. Fé não é sentimento, não é o que eu acho, não é o que eu desejo, não é o que eu sinto. Essa fé que se manifesta em atitude concreta de adoração. Isso foi-lhe imputado como justiça. Ele creu, se rendeu. Creu naquele que pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquele que tem poder para tirar coisas do nada e trazer para a existência. Ele creu que toda palavra pode ser cumprida, se essa palavra foi dita pela boca de Deus, apesar de não ver nenhuma esperança humana e aparente. A fé precisa se unir a essa atitude adoradora, contemplativa. Ele não foi incrédulo diante da promessa, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Por isso que é o pai da fé. E nós precisamos trilhar esse caminho de adoração. Assim como Elias creu naquele que fez a promessa, e a fé precisa se unir a uma atitude adoradora, radicalmente humilde. Essa é a fé verdadeira. A fé precisa se unir de maneira concreta a uma adoração radicalmente humilde. Como vimos também no exemplo de Josafá, que convocou todo o povo para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus diz, em 1 João, a gente aprende que essa é a vitória que vence o mundo ou que vence os nossos inimigos, a vossa fé. Ainda no capítulo 18 aí de 1 Reis, continuando no verso 43, disse o moço, o jovem, verso 42, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, priorizou aquilo que é prioridade. Aí ele fala no verso 43 para o moço, olha, sobe e olha para o lado do mar. E o moço subiu, olhou e disse, não há nada. Não tem nada ali. Não tem barulho, não sei o que está vendo, Elias.
Não sei se essa ideia aí é bem centrada. Não há nada. E Elias disse: volta. E ele fez isso por 7 vezes. Aqui é um princípio muito valioso da oração, que Jesus ensina em Lucas 11, através da oração do Pai Nosso, através de uma parábola, através de ilustrações, de que nós devemos perseverar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Perseverança e insistência na oração é o que Tiago falou sobre Elias, um homem que insistiu na oração. Deus mostra algo aqui, mas parece que a realidade é contrária. O que fazer? É persistir. Esse é o desafio de fé. É persistir. Não desistir. Porque a palavra de Deus em nós, ela precisa ser gerada pela oração e adoração perseverante. Ela precisa ser gerada em um ambiente de fé, primeiro. E o ambiente de fé é esse ambiente aqui, onde é somente convicção interior. E a gente, por essa convicção interior, persiste. Persiste. É aí que a fé é nutrida. Aí. E ao mesmo tempo, nenhuma palavra se cumpre em nós sem perseverança. Ela sempre é condicional. Ela sempre depende de uma recepção em fé, como já vimos várias vezes. Aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo e tomar a cruz. Para experimentarmos cura e libertação, em Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei, curarei, restaurarei sua terra. Há uma condição. A palavra se cumpre em nós assim. Ela sempre depende de uma recepção de fé. Isso é o que Deus determinou. E precisamos então acolher pela fé em nosso coração a palavra. E pela palavra, orar e adorar o Senhor. Orar a palavra e adorar segundo a palavra, para que a palavra se cumpra. É assim que a fé cresce e multiplica. É assim que ela vai criando materialidade. Assim que nós vamos crescendo em virtude, pela oração persistente, pela adoração radicalmente humilde. É assim que Deus trabalha em nós. É assim que vencemos as batalhas. Assim como Josafá fez. Senhor, tu fizeste, tu disseste, tu realizaste, essas são suas promessas. Estamos concentrados nisso. Estamos firmes nisso. Declaramos isso em louvor, em voz alta. Como vimos em 2 Crônicas 20. Falamos isso em voz alta. Para que todos aqueles que têm ouvidos ouçam. Para que nossa alma também ouça e se converta à tua palavra e essa palavra se cumpra em nós. Quando você se une à palavra e ela se torna para você instrumento de fé, ela se torna o seu lugar seguro. A presença de Deus é o seu lugar seguro. E não por causa da circunstância ser favorável, é em meio à circunstância desfavorável. Quando você ora, adora, pela oração perseverante, é que você leva a palavra ao seu cumprimento, pelo poder de Deus, pela força de Deus. E a gente precisa aprender isso, porque é assim que a gente trava uma luta vitoriosa contra os nossos inimigos. É somente desse jeito. Amém até aqui? Todo mundo acompanhando? E quando nós adoramos com oração persistente, assim como fez Elias, Deus manda chuva. E como que a chuva começa? Verso 44. A 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Imagina no céu uma nuvem
do tamanho da palma de um homem. Quando você começa a orar de maneira persistente, às vezes o sinal que vai vir é de uma pequena nuvem. Pequena nuvem. O reino de Deus começa assim, né? Como uma pequena semente. Sempre começa pequeno, humilde. Sempre. Sempre. Um pequeno sinal, um quase nada. O que é uma pequena nuvem diante de uma chuva, né? Fala alto. 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Né? O que Elias fez diante desse pequeno sinal? Ele crê imediatamente e já vai avisar o rei. Pensa no homem que crê. No verso 44 aí, na parte B do verso 44. Então ele disse para Acabe: aparelha o teu carro, né? Prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A chuva está vindo, se prepara. A bênção está vindo, a promessa de Deus está vindo, se prepara. Imagina Acabe vendo aquilo. Acabe já não gostava muito de Elias, vendo aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Você ora para que a chuva se realize. Esse é o nosso modo de lutar. Orar até que a chuva venha. Orar até que a chuva afogue todo o mal em nós. Isso é a linguagem do batismo, né? Sermos inundados, sepultados com Cristo. Ore para que as chuvas de bênçãos, da graça, do amor, chuva serôdia, afogue todo o mal do povo de Deus, em nós e diante de nós. Orar para que a chuva venha, para que sejamos purificados e restaurados, vivificados. Sem chuva, sem água, a gente morre. Vivifica, Senhor, segundo a sua palavra, o Salmo 119, e ora, mas parece que o povo está morto, mas continua orando. Você vai ver uma sementinha ali, alguém se despertando. É uma criancinha ali, persevere, fala e Deus está se cumprindo. Ou melhor, a palavra de Deus está se cumprindo. O contexto é de loucura, talvez, para aqueles que olham segundo a carne. É só lembrar da arca de Noé. Olha que loucura, vai vir grande chuva aí. Vamos para a arca. O quê? Você está maluco. Não vai vir chuva não. A chuva, meus irmãos, para nós, ela simboliza salvação, renovo, restauração, cura. Como era para o povo, sedento de água. Como foi para Noé. Mas nem para todos, porque aqueles que rejeitaram a chuva foram condenados, foram afogados. Oração pela fé. Você ora para que a chuva se realize. Esse é o nosso modo de lutar. E continua, verso 45. Dentro em pouco os céus se ennegreceram, ou seja, ficaram escuros, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Orar para que a chuva se realize, esse é o nosso modo de lutar. Adorar, se prostrar, para que Deus mande um avivamento, uma chuva. No livro do profeta Joel, encontramos uma palavra profética sobre a chuva temporã, da qual os apóstolos recordam em Atos dos Apóstolos. E também vemos uma referência sobre a chuva serôdia, que é narrado por Zacarias, que simbolizam a atuação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. E essa promessa se cumpre plenamente no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas também se cumprirá, segundo Zacarias, a chuva serôdia, no final dos tempos, onde haverá um derramamento do Espírito Santo de maneira mais viva, mais especial no povo remanescente. Mas essa promessa primeiramente se cumpre plenamente no dia de Pentecostes, em Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado. E o capítulo 1, lá de Atos, verso 14,
é dito que todos estavam perseverantes, unidos em oração, aguardando essa promessa. Jesus havia dado essa promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo venha e vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Como eles esperaram essa chuva, esse renovo, essa unção do Espírito, a presença do Espírito. Capítulo 1:14 diz que eles perseveravam em oração. Submisso a uma palavra. Eles estavam pedindo o que nessa oração? Vem, Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Veio sim, segundo a promessa de Deus. Mas as promessas de Deus se cumprem em nós por meio da oração. Venha o teu reino, cumpre em nós a tua vontade. Por que Ele nos ensinou a orar desse modo? Para que a palavra de Deus, por meio da oração, se cumpra em nós. Precisamos orar para sermos cheios do Espírito Santo, para experimentarmos o derramamento da chuva serôdia. Devemos orar tão fervorosamente quanto Elias orou, quanto os discípulos oraram em Atos dos Apóstolos. Precisamos buscar mais e mais, orar mais e mais, para que a nossa fé ela cresça, a nossa visão esteja mais nítida do Senhor, a nossa audição esteja mais apurada à voz do Espírito, pois Deus quer nos conceder mais e mais o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue cumprir o nosso propósito. Mas sem oração, sem perseverança, sem busca, sem adoração radicalmente humilde, ficaremos secos, como terra árida, exausta sem água. Devemos orar, adorar ao Senhor, para que Ele derrama sobre nós um renovo do Espírito Santo. Jesus diz no capítulo 7 de João, falando sobre fé, Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E Ele disse isso a respeito do Espírito Santo. Essa é a promessa. Eu li uma frase que diz assim: a medida do Espírito Santo que receberemos será proporcional à intensidade da nossa fome, busca e desejo por Ele. Porque muitas vezes somos fracos na oração e na vida no Espírito, é porque falta intensidade, fome e busca e desejo para sermos revestidos e tomados por Ele. A gente precisa ser revestido do Espírito Santo, pela oração, pela adoração, porque nós precisamos lutar essa luta. E essa luta se baseia não em mim, não em você, não na tua força e não na minha força, mas no poder e na força do Senhor. Por isso precisamos tanto do Espírito Santo. Por isso que Paulo, depois, quando ele vai falar da armadura em Efésios 6, como vimos na semana retrasada, ele diz: orai em todo o tempo no Espírito, com toda a perseverança. Aí sim vocês serão revestidos de toda a armadura de Deus. E precisamos, irmãos, nos apropriar desse poder pela fé. E o que é fé? O que a gente aprendeu um pouco aqui sobre fé? Fé é se submeter, fé é confiar e se unir ao que Ele fez, ao que Ele fala em nós, ao que Ele fez em nós, ao que Ele confirma em nós. E fé também é declarar isso, para que essa fé se cumpra e se manifeste em obras através de nós. Fé é se esvaziar de qualquer prepotência e orgulho e buscar se encher do Senhor. Essa é a atitude de adoração e por isso precisamos tanto adorar e louvar ao Senhor. Fé é ter ouvidos atentos, é ter os olhos fixados no Senhor. Fé é ter disposição em adorar de todo o coração, desta maneira, radical.
dessa maneira humilde, irmãos. Quando isso acontece conosco, quando nós colocamos a cabeça entre os joelhos e adoramos, como diz Paulo em 2 Coríntios 3:18, ele diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É isso que acontece conosco quando nós adoramos, nos tornamos semelhantes àquele da qual nós adoramos. Assim a idolatria. Os idólatras se tornam semelhantes aos seus ídolos. Em adoração nos tornamos semelhantes ao nosso Pai, que está nos céus. Todos nós contemplamos. Adoração fala de contemplação, como por espelho. E aqui é um espelho invertido. Não sou eu que dou a direção do reflexo. É aquilo que eu contemplo de Cristo. É Ele que direciona para que eu reflita a glória dele. A gente contempla, a gente adora, contempla a glória do Senhor. Para quê? Para sermos transformados. Iremos falar isso na semana que vem. De glória em glória. De glória em glória. Na própria imagem dele. Como pelo Senhor o Espírito. Como isso acontece, irmãos? Quando a gente adora. Quando a gente glorifica. Quando a gente se une pela fé à palavra de maneira radicalmente humilde. Quando esse é o nosso foco. Nossa, olha o que está acontecendo no mundo. Nosso foco está na glória. E ser revestido dessa glória. A gente quer glorificar. A gente quer ser cheio do Espírito Santo. A gente quer ser inundado por essa chuva. Tem um hino muito bonito que a gente canta, embora eu não goste de uma frase dela. Não é que eu não goste, mas talvez na tradução a gente perdeu o sentido original, que fala de chuvas de bênçãos, né? Chuvas rogamos, Senhor. Mas tem uma frase que diz assim: gotas somente nós temos, chuvas rogamos, amém. A gente vê em Efésios capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vemos em Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1 também, no verso 3 e 4, que Deus nos abençoou com toda a promessa, com toda a graça, com toda a glória, para que possamos viver bem a vida e a piedade. A questão não é que nós temos gotas. Ao cantarmos essa música, nós devemos pensar que o sentido do autor nós estamos desfrutando de tão pouco. Deus tem nos dado tanto, estamos bebendo tão pouco dessa fonte. Tão pouco. Fé não é para Deus nos dar aquilo que Ele não nos deu. É para que a gente conheça e usufrua de tudo aquilo que Ele já nos deu. Fé para conhecê-lo. Ele já nos deu sua presença, o Espírito Santo. Mas às vezes nós estamos desfrutando de maneira tão pouca. Aí podemos dizer, estamos desfrutando apenas de gotas. Porque nos falta sede e fome. Não porque Deus não manda água. Estou terminando. Teremos assembleia. Desfrutamos de gota, não porque nos falta água, mas porque nos falta sede. Mas vinde a mim todos os que têm sede, todos os que têm fome. A promessa é que Ele nos dará a água da vida. Ele nos revestirá com o Espírito Santo, de poder, de força. Como? Onde está essa fonte? Da qual Jesus disse para a mulher samaritana, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde está essa fonte? Como é que Elias desfrutou dessa glória? Como que ele cresceu em glória em glória? Glória fala de brilho, fala de revelação. Como ele cresceu em virtude, em ousadia, em caráter, em amor.
em fé, porque ele contemplou a Deus, ele buscou aquilo que é prioridade. Amém? O que é prioridade? Adoração. Radicalmente humilde. Colocar a mente para adorar ao Senhor, a cabeça para adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Alguma dúvida dessa reflexão que tivemos? Algum compartilhar da palavra? Esse hino da chuva das bênçãos, na versão da Arca Cristã, ao invés de falar gotas, como nós temos, fala das chuvas constantes. Amém. Fica um pouco melhor. Gotas constantes. Manda-nos chuvas constantes. Amém. E é isso que é a promessa de Deus, meus irmãos. Chuva. Renovo vem através dessa água pura e viva que flui do nosso interior, não do exterior, para o exterior. Vamos orar e suplicar a Deus essa bênção e essa graça da gente viver verdadeiramente a fé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Santo Deus, para te louvar e te adorar, te engrandecer diante da sua palavra, diante dessa santa revelação que tivemos, da qual, pelo exemplo de Elias, somos chamados a lutar nessa guerra, nessas lutas diárias que nós temos, usando armas não humanas, não carnais, mas espirituais, armas de adoração, de quebrantamento, de humildade. Nisso está a nossa força. Nos revista, Pai Santo, com esta consciência para que possamos, com fome e sede, buscar o Senhor e a sua presença e sermos de glória em glória transformados na sua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, peço a paciência dos irmãos para a leitura do relatório